tudo bem com vocês? Começando mais um Clube das Gu nessa nova temporada, né, Monique? Tudo Isso bem aí, contigo? Tá tudo aqui? bem, Não me deixa no vácuo. Tamo junto, capaz. Não, aqui já é de praxe, né? O soquinho sempre agora. O soquinho sempre. Nova temporada do Clube das Gu, retomando então o formato original de podcast com convidados especiais. Antes, eu queria dizer que o estúdio mudou um pouquinho, né? Mudou, casa nova, né? Casa nova, a gente tá gravando aqui em Canoas agora na Kiwi, mas eu queria mandar um beijo pro pessoal do Bairrista que nos acolheu o ano passado. Cara, foi sensacional, vocês foram maravilhosos, mas por questão de logística mesmo, né? Porque, cara, eu vou gravar, assim, ó, 3 podcasts no mesmo dia, provavelmente, então a gente teve que concentrar tudo aqui em Canoas. Mas um nosso agradecimento gigantesco ao pessoal lá do Bairrista. E o nosso agradecimento também pra nossa patrocinadora oficial, patrocinadora master, a KTO Brasil aqui, ó. KTO Brasil, lembrando que as gurias também tem promo code lá na KTO, dá pra fazer aquela apostinha, dá pra fazer aquela fezinha, porque as gurias também podem tudo, tá? Usando o Clube das Gu, vocês garantem 20% a mais no primeiro depósito. Tá empolgada, Monique, por essa nova temporada? Meu Deus, eu tô demais. Eu tava aflita, né? Porque ficou um tempão aí que a gente não sabia muito das contratações e de como ia ser. Então ficávamos fazendo o balanço, mas a torcida também tá apreensiva, assim, buscando algumas respostas, também entender alguns movimentos das direções, das gestões, né? Então, para abrir aí os episódios, a gente vai receber... Para buscar todas essas respostas, Exatamente. né? Para buscar todas essas respostas, a gente tá hoje com um convidado mais do que especial. Pode abrir a câmera aqui que a gente tá com o Álvaro Prang. Agora sim, Prang, que ele falou, né? Vocês falam Gerdau ou vocês falam Gerdau? Então é Prang, Álvaro Prang, coordenador geral do futebol feminino do Grêmio. É um prazer estar te recebendo aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, Keco. Obrigado, Monique. É um prazer meu e acho fundamental ter esse espaço para o futebol feminino, que eu sempre comento que não tem mais volta. É uma modalidade que só vai crescer e a gente vê isso ano após ano no cenário nacional e também internacional. Então, o prazer é todo meu estar aqui e poder falar com a torcida do Grêmio. E o que depender de nós também, né, Monique? A Casa do Futebol Feminino, vale ressaltar. É importante que vocês venham aqui para nos prestigiar, porque a gente quer fazer... Cara, a gente quer que o Clube das Gu seja realmente a casa do futebol feminino, onde o torcedor vá consumir conteúdo de qualidade. Então é muito importante receber vocês aqui, porque hoje a gente vai falar a verdade, né, Monique? Hoje vamos falar a verdade. Hoje a gente vai aqui, ó, espremer tudo que a gente pode do Álvaro, eu principalmente, torcedora do Grêmio, porque é uma temporada que a cobrança, pra mim, pelo menos, vai ser um pouquinho maior, Álvaro. Por causa do ano passado. Mais uma vez a gente ficou no 0-0. Mais uma vez a gente ficou... Acho que a gente fez um bom campeonato brasileiro, né? Quase, foi por pouquinho ali que a gente não avançou mais uma etapa, né? Mas, pô, de novo a gente perdeu o Grenal, Álvaro. O que acontece com o Grêmio? Bom, falando do ano passado, que é o motivo da tua crítica, primeiramente eu acho que a cobrança no futebol feminino ela tem que existir, tem que ser cada vez maior. A gente representa instituições enormes do nosso futebol. A gente está aqui representando o Grêmio. Tem milhões e milhões de torcedores, milhões e milhões de pessoas que param na frente da TV, que consomem notícias, que consomem os conteúdos que vocês fazem. E a gente tem que dar um alento, a gente tem que dar uma resposta. Então a gente tem que, no mínimo, exigir uma postura de Grêmio. É isso que a gente quer sempre dentro de campo. No ano passado a gente teve algumas decepções, realmente, mas a gente não pode deixar de esquecer também que foi o único clube que ganhou do Palmeiras na fase classificatória, que foi o melhor ataque fora dos clubes de São Paulo. A nossa efetividade é o clube, se tu pegar o valor de folha com a pontuação feita no Campeonato Brasileiro, o Grêmio é o clube mais eficiente. E tivemos depois no Campeonato Regional aqui, lastimável o que aconteceu, né? Mas... O detalhe, né? É futebol e eu acho que isso que é o bacana do futebol. A gente também está muito chateado, muito triste, mas nisso a gente tem que encontrar outras maneiras e forças e ajeitar a nossa estrutura e ajeitar contratações e ajeitar a comissão técnica e ajeitar tudo para ganhar. Mas o fato é que a gente estava ganhando o Grenal, jogando bem, o Inter não chutou uma bola a gol. E aconteceu um pênalti estranho lá no jogo e perdemos nos pênaltis, ok, é do jogo, mas dizer para a torcida que neste ano a gente entende o que aconteceu, entende as coisas boas que aconteceram no passado e sabe das coisas ruins. E a gente vai em busca de conquistar títulos, de melhorar cada vez mais internamente para externamente ter essa aparência e a gente conseguir
ter conquistas também no futebol feminino, objetivando Libertadores no cenário nacional e títulos também, e no regional certamente quebrar a hegemonia do Coelbão. Eu vou pedir só que tu aproxime um pouquinho mais do teu microfone. Ok. Aí, acho que vai ficar um pouquinho melhor. Ainda sobre o Grenal, pra mim, assim, ficou muito claro que foi no detalhe. A gente tava jogando melhor, a Monique a gente tava junto, né, Monique? E eu tava falando pra Monique assim, Monique, ó, se o Inter acabar empatando antes do ir pro intervalo, aí ferrou. Aí ferrou porque parece que o nosso psicológico, ele abala completamente. Eu terminei de falar, rolou o pênalti. E aí toda aquela situação do segundo tempo, eu acho que foi um segundo tempo truncado, foi, né, não tivemos muitas chances, né? Nem ambos os lados, assim. E aí vai pros pênaltis, a gente sai vencendo nos pênaltis e toma uma virada, assim. Pra mim, e pra quem tava ali, eu acho que fica muito claro que era uma questão psicológica. O Inter foi muito mais frio. Como é que a gente trabalha essa questão da cabeça das meninas? Eu acredito também muito nessa questão psicológica e acredito também na questão de qualidade. Pênalti, claro que eu não sou dos que acreditam que é loteria. Acho que são vários componentes, como tudo na vida e no futebol também, de ambiente, de qualidade, de estar com preparação física adequada, de preparações. A gente saiu ganhando na disputa de pênaltis, então era um momento psicológico nosso, e que depois foi revertido. Quando tu sai numa partida ganhando e o adversário empata, ele ganha uma moral. Então, na disputa de pênaltis, muito mais. Mas a gente internamente tem que trabalhar e trazer, talvez, o que a gente buscou, atletas que tenham personalidade e que tenham alguma história de conquistas no futebol feminino. Né? Se tu ver as contratações do Grêmio, a maioria são atletas que já conquistaram ou disputaram grandes finais, grandes campeonatos, e acho que é esse o caminho que a gente está trilhando para poder realmente ter um maior assentamento mental, digamos assim, durante a partida, um pouco mais de tranquilidade para esse detalhe neste ano ser a nosso favor. Né? Porque quase toda partida é detalhe, né? São muito equivalentes as equipes, não tem uma dominância muito grande, é um período do jogo uma equipe, outro período de outra equipe. A que melhor aproveitar esse seu momento bom dentro de campo, possivelmente vai ganhar. Então acho que essas contratações que a gente fez pontualmente em todas as áreas do campo veio muito nesse sentido também, de atletas que ou eram capitãs da sua equipe, ou disputaram, ou foram os principais atacantes, etc. E com isso acho que a gente vai conseguir esse ano trazer o caneco para o verão. Só ainda falando um pouquinho sobre as cobranças de pênalti, né, que tu falou, não é loteria. A gente ouviu da Vivi, né, então vou tomar a liberdade para dar muito mérito para ela, sim, porque ela defendeu 2 cobranças e pulou certo em todas as cobranças, né. Então também tem esse fator aí, uma goleira experiente que estava do outro lado e conseguiu aí fazer uma excelente partida. E como colorada falando, né? Assim, tem essa rivalidade aqui também, viu, Alva? A gente, mas querendo deixar claro, né, de que fico feliz pelo momento da dupla aqui, sim, no estado, porque estamos muito bem servidos, a gente está no cenário nacional muito bem colocada. Tu citou a questão do jogo contra o Palmeiras, eu acho que mostrou para todo mundo que o Grêmio não está de brincadeira, né? Então, como uma amante do futebol feminino, fico feliz, fico orgulhosa por estar vendo esses movimentos, porque acaba puxando a régua dos 2 lados, né? E aí tu já fez um retrospecto aí da temporada passada e a gente quer saber, né, especificamente, então, um pouquinho mais sobre as contratações. Tu falou um pouquinho geral, mas se puder falar, assim, de uma forma mais minuciosa sobre os movimentos agora que vocês fizeram para reforçar a equipe para 2022. A gente teve bastante atletas que saíram do Grêmio no final do ano e gostaria também de ressaltar que, na verdade, eu vejo que algumas situações se comparam muito o futebol feminino com o masculino. E há uma diferença que no futebol masculino existe a compra de atletas de outras equipes. Então o Grêmio vai comprar um atleta do São Paulo, no outro dia ele está no Grêmio. Não fica esse vácuo, esse período de tempo sem informações para a torcida de que, vendi tal jogador, quem que eu vou trazer para repor? No futebol feminino, os contratos têm menor duração, aos poucos está mudando. A gente já tem diversas atletas com contratos de 2 anos, 3 anos.
Mas ainda acontece no final de ano de alguns contratos acabarem, normal, e a gente não poder anunciar quem a gente já contratou, porque elas estão com contrato vigente com outra equipe. Então esse período sempre de final de ano que acontece essa movimentação, às vezes gera um certo desespero na torcida que quem está trabalhando internamente não tem. A gente, inclusive dos outros clubes, até tanto aqui o Coirmão quanto outros clubes do centro do país, a gente já sabe as movimentações. A gente já sabe, saíram tantas lá, mas eles contrataram fulana, beltrana e estão armando um time forte. O mercado internamente já sabe. E acho que isso que talvez tenha que ser um pouco melhor trabalhado, essas informações no futebol feminino, para que a gente não tenha um certo desespero de final de ano, que vai acabar o projeto, e nunca houve nada perto disso ou próximo disso. Então as contratações elas foram feitas de acordo com avaliações e com saídas planejadas do Grêmio e também alguns movimentos de mercados feitos por outras equipes, por outros clubes. Então a gente precisa ter algumas valências diferentes para ganhar. Se tu comparar os dois clubes aqui do sul do Brasil, e concordo contigo, e quanto mais longe um deles for, o outro vai ter que ir atrás, mas nenhum foi campeão brasileiro. E para ser campeão brasileiro, a gente deve fazer um time como o do Corinthians? Aí tu vai entrar numa comparação de dinheiro. Se eu quero fazer igual o Corinthians, quem tem mais dinheiro vai levar. Então talvez tu armando um time diferente, entendendo a tua cultura local, trazendo atletas que se identifiquem com isso, que tragam aquilo que o torcedor quer ver em campo, que o clube de futebol é um clube de milhões de pessoas que se sentem representadas dentro de campo. E é isso que a gente tem que buscar. Então, nossas contratações, desde a zaga, lá na Tuane, que era capitã do Kinderman, e que tem um jeito de jogar que vai ser de acordo com a nossa cultura, até a Luane, que é um grande talento brasileiro da Sub-20, Katy Ellen, que é um atacante também que já está no momento da carreira dela que ela entrega mais em jogos decisivos do que talvez outras atletas de muita qualidade que eram muito jovens no nosso elenco, talvez na hora decisiva não entregassem. Então, analisando todas essas posições e como foi armado a equipe, a gente acredita seriamente que a gente pode fazer um campeonato brasileiro muito melhor para disputar. Porque a maneira que a gente chegou nas quartas de finais, a maneira que a gente ganhou do Palmeiras, a maneira que a gente saiu para o intervalo, classificados, e também a maneira que a gente perdeu no último tempo, é o que a gente tem que analisar para entender como que a gente está classificado no intervalo do jogo e perde a classificação não por pouco. Talvez, tenha sido um resultado um pouco elástico. Então a gente tem que aprender com isso. Acho que a gente debateu muito internamente, a gente analisou muito os movimentos e como que saíram os gols adversários, os nossos gols, para esse ano a gente tentar, quando tiver essa crescente na final do campeonato, a gente ter condições de segurar a partida, ampliar nosso marcador e segurar as vagas que tiverem até a final para disputar o título. Então esse que é o intuito dessas contratações. Álvaro, essa questão de saídas e chegadas, todo ano, pelo menos nas redes sociais, é a mesma coisa. Tá rolando um desmanche, vai acabar o futebol feminino do Grêmio, ainda mais com o episódio do masculino esse ano, né? Que eu ainda vou te perguntar sobre isso também. Nossa, o torcedor ficou desesperado. O que vai acontecer com o futebol feminino do Grêmio? E saíram nomes muito importantes. A impressão que se dá é que o Grêmio traz mais experiência, para daqui a pouco, em momentos decisivos, o psicológico, por exemplo, não abalar. Mas, te pergunto, todo ano é sempre a mesma coisa de sair muita gente e a gente contratar também. E eu acho que esse ano contratou muito bem. Mas não dá, não passa uma impressão de que o time pode ser, vai começar uma temporada desentrosado, vai começar uma temporada novo, né? E ainda mais nessa temporada que já em fevereiro aí a gente vai ter uma Supercopa? Pode passar essa impressão, eu concordo contigo. Mas tem um outro lado também. Se faltou um detalhe para a equipe ser campeã, eu entendo que tem que ser modificado várias coisas para que esse detalhe venha a nosso favor, seja bom para nós. É interessante manter o maior número de atletas?
é uma questão muito de análise de ambiente interno, ambiente externo e do que aquelas atletas naquele momento podem dar. A gente não está dizendo que a atleta que saiu do Grêmio é ruim, não é isso. Talvez não fosse o momento dela segurar um clube do sul do Brasil, que não tem clube no sul do Brasil que foi campeão brasileiro ainda, essa responsabilidade. Ou essa responsabilidade de entender, poxa, o Twitter do Grêmio é o mesmo que o masculino. Saiu um gol lá, são não sei quantas mil curtidas, quantas mil pessoas olhando, isso tudo tem que ser analisado e avaliado. Então, quando a gente tem uma equipe boa e reconhecidamente boa pelos outros clubes do futebol brasileiro também, nos marcou muito a partida contra o Palmeiras e outras partidas que a gente fez. A gente tem que entender algumas situações de que atletas com boas valências e boas características, talvez não seja naquele momento que ela vai brilhar no Grêmio. O que não é problema nenhum. Se tu comparar no futebol masculino, que tem uma história maior, por exemplo, quantos e quantos atletas que não eram tão bem vistos fora, chegaram aqui e brilharam, e vice-versa também. Então, às vezes, uma mudança de postura do clube, uma mudança de ambiente, faz bem para os dois, tanto para o atleta quanto para o clube. Então a gente almeja, na verdade, é isso que eu falei, é ganhar o campeonato nacional, disputar com seriedade, trazer para o Grêmio o campeonato regional. A gente está entrando nas competições, como a Supercopa, que a Monique falou, para ganhar. A gente não está querendo estar competindo. E quanto ao que parece na mídia, acho que é um pouco de entender o movimento do mercado feminino, porque se acontecesse somente com o Grêmio, eu entenderia. O Inter também perdeu 11 atletas, né, Monique? Isso. E todos, muitos tiveram reformulações grandes, né? Acho que a Ferroviária talvez tenha sido a equipe que mais contratou, e é um movimento normal dentro do mercado. Então, entendo a preocupação da torcida, mas o questionamento é justamente esse, que é que haverá desmanche? Haverá um decréscimo pelo clube do futebol feminino, e a gente não vê isso no Grêmio. O Grêmio continua firme no futebol feminino, continua querendo investir no futebol feminino, continua querendo ganhar no futebol feminino. Cada ano a gente dá um passo. Talvez não seja na velocidade que a torcida deseja. Bom, talvez. Mas a gente tem certeza da firmeza desses passos e de tudo que a gente vai colher no cenário nacional em pouco tempo. E acho que assim, é muito provável que ano que vem a gente esteja numa Libertadores, que é uma competição que começa a mudar o jeito do futebol feminino também, né? Porque a premiação da Libertadores passou para ser 8,5 milhões de reais. Então é a primeira competição que começa a tornar o futebol feminino sustentável. Então isso muda o ambiente também. Acreditamos que em pouco tempo a CBF passe mais dinheiro para os clubes, porque hoje o Corinthians monta um super time e ganha 250 mil, 300 mil de premiação de Campeonato Brasileiro. É muito pouco. Então a Libertadores, através da Comebol, começou a mudar essa roda. Melhor vai ficar o futebol feminino, mais interessante, mais rivalidades e mais disputa. É isso que a gente quer. Quanto mais competição, melhor. Por isso que eu disse lá na primeira que tem que ser cobrado mesmo, a gente tem que ser cobrado, tem que ser entendido os movimentos, mas também dos dois lados. Se todo o mercado faz, não é motivo para se desesperar que vai acabar o clube feminino dentro do Grêmio. E sempre nessa mudança aí no final do ano, no início do ano, a gente ouve muito essas perguntas. Por isso, mais uma vez, destacar a importância de estar falando sobre isso. Porque, por mais incrível que pareça, as pessoas não sabem os mínimos detalhes, assim, do futebol feminino. Tem gente que me pergunta, tem um departamento separado para o feminino? Assim, de verdade, né? E pode parecer simples, mas não é. Tanto que a gente sempre celebra todas as conquistas, como o nome na camisa das gurias, como jogarem na arena, jogarem no Beira-Rio. A gente sempre aplaude isso tudo e esses movimentos, porque a gente sabe que é um mundo à parte e que os esforços são diferentes, também a questão dos investimentos. Então, sempre que a gente fala sobre a competitividade com o Corinthians, por exemplo, não tem como não falar na questão financeira. E aí, só voltando um pouquinho mais para a questão da Supercopa, que é a próxima competição, né, que está aí, já inicia em fevereiro, e também o tempo da pré-temporada, né? Considerando o que a Kek falou, que é um grupo super reformulado, como está o planejamento de vocês, como está a expectativa para a Supercopa, e especialmente assim com relação aos adversários também, quem que preocupa mais para a Supercopa? Pelo lado do Grêmio, a gente fez uma pré-temporada, está fazendo uma pré-temporada boa. A gente não participou do torneio do final do ano, do She Believes,
exatamente para ter esse tempo de pré-temporada. O Grêmio poderia participar e abrir mão disso por conta de contratos terminando e também já planejando este ano. Então, tem clubes que voltaram 2, 3 semanas após o Grêmio. Então, a gente está fazendo uma série de trabalhos muito bem focados para essa competição, que já é dia 4 agora, de noite. O jogo do Co-Irmão e do Grêmio foram transferidos para sexta-feira, dia 4. E a gente planeja chegar na final. Isso que a gente quer. Se do outro lado da chave virar Corinthians, Palmeiras ou Internacional, é indiferente. Quando tu chega numa final, se joga aquela final com todas as forças que tu tem e de onde tu não tem força também. Então, nosso planejamento é esse, respeitando todos os adversários, mas a gente tem que entender o nosso momento. Chegou o momento do Grêmio competir de igual para igual e não chegar sendo uma equipe que não é a favorita também. O Grêmio tem que entender tudo isso que eu ressaltei na primeira, que a gente foi o melhor ataque fora de São Paulo, que a gente é a única equipe que ganhou do Palmeiras, etc, etc. A gente vai entrar com isso para ganhar, para chegar à final. E os principais são os de sempre, né? Corinthians, Palmeiras, esses daí não... Mas assim, não são invencíveis. São equipes e clubes grandes, tanto quanto o Grêmio, e que a gente vai disputar com eles e quem for melhor naquele dia, naquele momento, naquela situação leva. Álvaro, por que o Corinthians é esse fenômeno do futebol feminino? Uma parte investimento, outra parte estrutura e organização interna. Acho que eles têm mais tempo de modalidade do que alguns e talvez uma organização mais antiga dentro da modalidade. E também vale a pena comentar que estão em São Paulo. Isso faz muita diferença para o futebol feminino. São Paulo tem mais competições, mais atratividade, tanto que todas as equipes... O Campeonato Paulista também chama muita atenção. Tem menina que prefere jogar o Campeonato Paulista. Então, se o Grêmio e o Inter estão trazendo alguém do estado de São Paulo, é um esforço grande que os dois clubes estão fazendo, assim como outros fora do eixo. No futebol feminino, isso ainda representa muito para as atletas, muito, porque elas vão ter mais clássicos, mais jogos importantes e com isso elas vão ganhar mais dinheiro, elas vão estar mais em evidência, vão ter mais chance de ir para a seleção brasileira. Como acabar com isto, além da organização que o Grêmio está fazendo para tentar ser campeão, e quando tu desmancha essa rotina de títulos de paulistas, tu consegue abrir olhares talvez na CBF para outros lados. Né? Agora a gente teve a Aline Pellegrino que está saindo da parte dos clubes, indo administrar a seleção, coordenar a seleção brasileira, e alguém vai entrar lá. Todo mundo fala, poxa, pega a coordenadora do Corinthians, pega do Ferroviária. Eu acho que não. Acho que tem que pegar alguém que não seja de lá, para entender que o fomento ao futebol brasileiro não passa por fomentar mais São Paulo. A gente tem que fomentar fora de São Paulo, ter calendários melhores. Ao invés da Supercopa, a gente poderia ter uma Copa Sul. Né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, ou uma Copa nossa com o Uruguai. Enfim, a gente tem que ter calendários diferentes, alternativos ao de São Paulo, para que a modalidade cresça, porque ela não pode ficar vinculada especificamente a um local do Brasil. O Brasil é um país gigantesco, tem meninas que jogam muito futebol em várias regiões desse país, e a gente, em última análise, tem que trazer para os clubes elas, aperfeiçoá-las, melhorá-las, para que a gente consiga, na seleção brasileira, ter alguma conquista também. Então, acho que isso que é importante, é o desenvolvimento geral brasileiro do futebol feminino. Meu celular estava tocando aqui, foi mal. Álvaro, outra preocupação da torcida do Grêmio, e eu, o ano passado, estava aflita, que foi a questão do masculino ter caído, né? E, consequentemente, a gente pensava muito, meu Deus, o masculino caiu, a receita vai cair, será que isso vai refletir no futebol feminino? O que aconteceu com o futebol feminino a partir da queda do Grêmio no masculino? Na verdade, o Grêmio já começou a elaborar o orçamento, sempre começa lá por outubro. Então, a gente já tem valores do futebol feminino para esse ano. E com a queda, a gente teve que fazer algumas adaptações, mas através de muitas conversas, de muitas reuniões, principalmente do nosso diretor Iura também, que conseguiu, junto ao presidente Romildo, o entendimento de que no cômputo geral do orçamento do Grêmio, o feminino é uma parcela que talvez não valha a pena a gente ter um decréscimo de investimento tão grande quanto outras áreas do Grêmio.
e a gente pôde sentir isso com a confirmação das contratações que a gente já tinha feito e mantendo todo o planejamento de trabalho da equipe e as modificações que sempre acontecem internamente na estrutura. Agora, também entendo que o Grêmio, como outros, é um clube geral. A gente tem que entender que estamos todos juntos no mesmo barco. Se o masculino está bem, o feminino também está bem. Se o masculino está mal, o feminino também vai ter a sua parcela de contribuição para o clube de uma maneira geral, poupando recursos para novamente, quando se levantar, se reerguer e voltar ao lugar que a gente nunca devia ter saído, a gente poder ousar em passos maiores. Então, acho interessante saber que assim, a modalidade já está num patamar que não existe mais isso de acabar a modalidade ou estar em perigo. Só que fazemos parte do mesmo clube, temos que entender o momento do clube e é o nosso momento do futebol feminino de crescimento muito mais acentuado que as outras áreas do clube, porque é uma modalidade que a cada ano cresce quase exponencialmente. Então, esse trabalho feito principalmente através do Iura com o presidente, acho que manteve aquilo que a gente gostaria de investimento para estarmos competitivos esse ano. A gente teve um crescimento de investimento nos últimos anos, né, significativo. Esse ano, então, só para entender melhor, não teve o acréscimo dos últimos anos, mas também não perdeu o investimento, é isso? Não perdeu, inclusive tivemos especificamente dentro de campo um pequeno acréscimo também. Então a gente conseguiu readequar o orçamento, tirando de algumas outras áreas, mas a gente não queria de maneira nenhuma perder acréscimo dentro de campo, melhorar o que a gente tem dentro de campo, que ao fim e ao cabo é o que interessa, os 90 minutos ali, ganhar os 3 pontos e comemorar e ser campeão. Já dá um alívio, né, Monique? Com certeza, e eu fico pensando, né, as empresas aí para apoiar o futebol feminino, porque tem muito espaço e tá só crescendo, tá muito em evidência, já tem um nicho super definido e também muitas pessoas que consomem muito, né? A gente tá vendo números aí, como teve o jogo lá na Europa, com 80 mil ingressos vendidos, então são movimentos que nos enchem de alegria mesmo, e a gente sabe que aqui no Brasil também tá assim, porque a gente tem aí TV aberta, os jogos sendo transmitidos no TikTok, no YouTube, cada vez mais criadores de conteúdo também sobre isso, então fica aí o clamor, né, para as empresas procurarem os clubes para poder investir, porque tem como, né? Não tem como, e acho que esse ano vai ter uma mudança, inclusive em grade televisiva. Mais partidas vão ser televisionadas durante o campeonato, não só nas fases finais, pela Sport TV, que acho que TV a cabo deve ser o canal mais referência. E há possibilidades também, pelo que falam, de termos Band e Globo transmitindo. Então acho que é uma roda que está girando, como eu disse, talvez não na velocidade que a gente queira, mas a gente sente que estão sendo feitos muitos testes das emissoras. Vamos colocar então horário dessa partida, vamos para sedimentar realmente o mercado, o entendimento de como que é o melhor horário, a melhor estrutura, o melhor jeito de fazer essa promoção do futebol feminino, onde aí sim o bolo cresce para todos, fica mais fácil inclusive dos clubes conseguirem os patrocínios pontuais para a modalidade. Porque antes não tinha como a gente acompanhar, tipo, não conseguia ver o jogo, nem nada, ficava vendo ali pelo Twitter, só o que os clubes colocavam do minuto a minuto do jogo, né? Então já tem essa movimentação, assim, que é bem expressiva. Né? Não, total. Espero que imagina um dia o Clube das Guf transmitindo uma partida de um gauchão. Imagina só, olha só. Que legal que seria. Álvaro, ainda na questão ali das contratações, não, né, propriamente dita, mas as perdas que a gente teve perdas muito significativas, como a nossa capitã, Maglia, né, ela estava ano passado com a gente também naquele evento do futebol do gauchão. Veio aqui no podcast também. Veio aqui no podcast também, mas a gente teve uma perda que a torcida brigou bastante, principalmente no Twitter, porque era um xodó da torcida do Grêmio, que foi a Eudmila. Como é que a gente perdeu a Eudmila, Álvaro? Olha, eu sou fã da Eudmila, é uma pessoa, além de jogadora, é uma pessoa maravilhosa. Ela entendeu que era um outro momento da carreira dela, acho que também para o Grêmio vai ser salutar isso. Ela não teve um ano de 2021 tão bom, entre aspas, no Grêmio, por conta de lesões, por conta de... Enfim, acho que ela não conseguiu desenvolver muito pessoalmente como atleta, e acho que qualquer atleta jovem como ela tem que buscar esse desenvolvimento na carreira, porque muitos chegam
como alta promessa e sou craque, vou fazer tudo, e no Twitter começa que tu joga demais, mas quantas confirmam? Quantas vão estar nas Olimpíadas, nas próximas Olimpíadas? Então acho que ela fez um movimento buscando essa evolução. O clube também entende que talvez a troca de ambiente interno da Eudmila saindo e abrindo espaço de contratação de outras atacantes jovens e também já mais maduras, como é o caso, a gente contratou a Catiele, como eu disse, a Cássia, a Luane, então a gente contratou 3, sendo que não preciso falar do currículo da Catiele e não preciso falar do currículo da Luane, que apesar de ter 19 anos, é uma das melhores atletas da seleção sub-20, possivelmente vai ser convocada para a seleção principal. Acho que essas mudanças são naturais e são salutares também. Faz a gente pensar, faz a gente questionar o que era de bom, o que não era de bom, o que a gente pode melhorar quando a gente tiver um talento, o que a gente tem que pressionar mais para esse talento desenvolver. Então acho que é um fim de relação que ninguém gosta. O esporte tem essa magia da paixão, a magia da lambreta, da caneta, mas também a gente tem que entender que o que está acontecendo assim nos números, o que está nos agregando efetivamente para a gente conseguir ser campeão, que é o nosso objetivo. Talvez a Eudmila seja toda jogadora daqui a 3 anos, 4 anos. O Grêmio tem 3, 4 anos para esperar para ser campeão? Não sei, né? Como tu falaste lá no início, a pressão vai aguentar mais 4? Não. Então talvez essa mudança tenha sido positiva por causa disso, e não é nenhum desmerecimento ao Eudmila e nem desmerecimento ao Grêmio. São caminhos que vão seguir e talvez lá na frente se encontrem novamente. Isso daí já aconteceu no Grêmio, em outros clubes, é perfeitamente normal, mas eu acho que faz parte do mundo esportivo e do que a gente tem que entender como crescimento para ambos. Tivemos aí também, né, falando de atletas específicas, um fato, sei que partiu o coração da Kek. Partiu meu coração e encheu dela de alegria. Eu fiquei feliz da vida, né, que foi a transferência da Maimai, que saiu do Grêmio e foi pro Inter. Ok. E aí? Pode comentar um pouco sobre isso? Não, eu gosto da Maiara, uma atleta que ninguém precisa dizer tecnicamente o que ela representa, ela tem muita qualidade, e além de tudo, além da qualidade, é um jogo bonito de se ver, né? É bonito, a Maiara em campo, ela tem movimentos preenche, assim, né? E ela tem movimentos assim, uma leveza, é um balé dentro de campo e passa pelos outros com tranquilidade. É uma boa atleta, mas do lado de cá, pensando no Grêmio novamente, assim, a gente tem a Rafa Leves da mesma posição, que não jogava na sua posição por causa da Maiara. Então, talvez fosse algo bom a Maiara sair para a Maiara se desenvolver em outro lugar, né? E já uma atleta com 31 anos. No Inter, Álvaro, não. É uma atleta com 31 anos. E a gente ficar com a Rafa Leves, que é um expoente, foi a revelação do Campeonato Brasileiro, é uma atleta que certamente vai estar nas convocações profissionais, então põe na balança isso e talvez seja interessante a gente trazer a Rafa Leves como nossa articuladora, organizadora de equipe e ter esse dinheiro investido em pessoas que realmente vão nos acrescentar mais no lado de campo, que era onde a Rafa Leves estava jogando e não é a função dela. Então, como montagem de equipe, talvez tenha sido interessante para o Grêmio e que seja interessante para a Maiara também, todo sucesso do mundo para ela, menos quando jogar contra a gente. Mas são movimentos que a gente tem que perceber na formatação do elenco e no que vai acontecer, que talvez para o Grêmio tenha sido bom para desenvolver a sua camisa 10 e que foi revelação do Campeonato Brasileiro, não foi outro atleta. As duas estavam no Grêmio e uma foi revelação, a outra não. Então acho que a gente sente, e claro, é uma jogadora com histórico também, tudo, mas acho que a gente está bem servido na posição ali, com a Rafa Leves, veio a Carla Alves também, acho que a gente tem um bom trabalho ali nesse sentido. Mas surpreendeu vocês a Maiara ter trocado, assim, porque a gente não é um movimento muito natural de acontecer, principalmente no masculino, né? Trocar é impensável. Não, no masculino é impensável. É impensável de sair de um e pro outro direto, assim. No feminino já aconteceu da Karina Balestra, por exemplo, de ter ido do Grêmio pro Inter e do Inter pro Grêmio. Mas era outro momento, outro né? Momento, Outro momento.
Mas eu concordo com você, mas é impensável no masculino nesse momento. A gente já teve, poxa, o Casemiro jogou não sei quantos anos no Grêmio e foi pro Inter, Batista, Mauro Galvão, Tinga. Não, mas esses dois que eu citei foram direto. Como foi feito com essa atleta. Não foi uma surpresa, assim, a gente falando com ela e conversando, a gente falou muito antes da decisão, se ela estava focada, se ela queria muito, e jogou muito bem, principalmente o primeiro tempo do Grenal, né? Fez o gol, inclusive, mas criou jogadas, enfim, e ela estava muito focada, querendo muito, isso que nos importava. A gente imaginava ali nas entrelinhas, porque ela não queria abrir o time que ia, etc. E a gente também entende, analisando os adversários, as carências que eles têm, e pode cumprir bem um papel que talvez esteja faltando lá. Não cabe a mim falar isso, mas é estranho para nós que a gente está nessa rivalidade, respira, acha ruim, mas profissionalmente acho que para ela foi normal, assim. Acho que à medida que a cobrança aumente, como tu falaste, né, que chegar no ponto que o masculino está, que não sei se é o ideal também, é uma outra questão, né? Copa São Paulo, a gente viu uma faca em campo. Acho que o futebol feminino pode criar sua história, pode criar um ambiente mais leve, acho que pode criar um ambiente de rivalidade mais sadia, de corneta, de rir da cara um do outro, mas entendendo que ali tem alguém que tem uma família também, né? Sim, que um tem colega de vida profissão. e tudo. E mesmo não sendo colega de profissão, sabe? É uma pessoa. Exato. Não, mas então a gente verdade, pode criar diferente um caminho. Claro. Na verdade, eu penso que tem que manter, né? Porque hoje a gente vê essa parceria entre tanto as atletas, mesmo vocês de direção e tudo mais, assim, imagino que tenha, assim, uma consideração diferente quando se trata do feminino, porque é uma modalidade que precisa ficar mais sólida, né? Então, por isso que aí tem esse tratamento diferente. E a torcida tem um tratamento diferente com as atletas também, porque é muito mais próximo, que elas dão mais atenção pro torcedor, entre aspas, né? Sim. Assim. Não, Então, sem dúvida. consegue ter contato mais frequente, até em Instagram e tudo mais. Não, né? elas são muito mais solícitas, muito mais abertas, não tem aquela barreira que hoje no masculino se criou, né? Então, é uma proximidade maior com o clube, né? Até para mim é um dos fatores principais do futebol feminino, é isso. É a aproximação do clube com a torcida. Porque tu sente realmente o que é uma jogadora profissional de uma maneira muito tranquila e próxima, né? Quem vai num jogo do Grêmio, as atletas que não estão relacionadas ou que estão lesionadas, pode conversar com elas normalmente, perguntar do dia a dia, como é que é o ambiente, etc. E o torcedor tá cada vez mais presente também, né, Monique? A gente viu ali na final do Gauchão que eram convidados, né? Não era o torcedor... não era aberto ao torcedor, eram só convidados, e mesmo assim tinha uma torcida muito significativa dos dois lados ali, fazendo um barulho, né? A gente tá vendo cada vez mais essa aproximação do torcedor e é muito importante. Só que também o torcedor cobra. Claro, tem e que cobrar. cobra bastante. E mais uma questão, assim, Álvaro, que eu vejo bastante nas redes sociais, eu gosto muito da Paty. A Paty, pra mim, ela é um símbolo do futebol feminino. Quer mais água aí? Gabriel, consegue mais água pra gente aqui, por favor? Ela é um símbolo do futebol feminino, tá? Pra mim, acho que ela contribuiu demais, assim, pra modalidade. Mas ela tem sido muito cobrada, bastante cobrada pela torcida do Grêmio nos últimos anos, pela falta de resultado, né? Principalmente a gente sabe que futebol feminino, infelizmente, é o resultado que conta. Como é que vocês enxergam essa cobrança em cima da Paty? E como é que vocês acabam... Porque ela vai continuar esse ano. Como é que se cria esse respaldo para ela continuar trabalhando com tranquilidade? Eu, sendo bem sincero, acho que o futebol é resultado. A gente pode achar que jogar bonito, quanto melhor tu jogar, mais próximo tu estará da vitória. Esse é o ponto. Agora, ao fim e ao cabo, são os 3 pontos. O que vale é os 3 pontos, o que vale é dar volta olímpica, é fazer minuto de silêncio pro adversário, é a torcida ir pro barzinho encontrar o adversário e ficar rindo. É por isso que a gente está nesse ambiente, nessa disputa sadia, né? A gente enxerga que entendemos tudo que a torcida comenta, sabemos tudo que a torcida comenta e, em certo aspecto, damos razão também ao que a torcida comenta. Porque são torcedores também, né? Somos torcedores e temos que analisar sobre a ótica de que não ganhamos. Sim. Mas, se tu parar para pensar que, como eu disse, o Grêmio é o time mais eficiente do Campeonato Brasileiro em relação ao investimento, pontos feitos. O Grêmio é uma equipe que conseguiu alguns resultados expressivos em ambiente nacional. O Grêmio chegou num Grenal
com a sua goleira não fazendo uma defesa, perdendo nos pênaltis. A gente entende que o futebol é resultado, mas o trabalho é o resultado específico? O trabalho é lá, ganhou, perdeu, é bom, é ruim? Acho que tiveram coisas muito boas esse ano. Por exemplo, o primeiro tempo do Grêmio no Grenal do Beira-Rio foi impressionante, o que o Grêmio jogou. E fomos pro vestiário perdendo de 1-0. A gente está mais perto de ganhar, porque ano a ano a gente evolui? Estamos. Temos que trocar a treinadora se o time evoluiu o jeito de jogar? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não considero um erro se a gente vê em campo alguma evolução. Há alguns equívocos que a torcida aponta ou que vocês apontam? Acredito que sim. E a gente sabe. Então, por isso que a gente internamente conversa com muita sinceridade, com muita transparência, questionando, perguntando o porquê que foi feito tal modificação ou tal atitude, por que algumas coisas aconteceram, ou por que no dia a dia, no ambiente, se falha em algumas situações, e se há condições disso evoluir ou não. Acho também que quando a gente chega nesse grau de maturidade, de sinceridade, e a outra pessoa entende o recado que foi dado de que a gente precisa talvez evoluir mais rápido em algumas informações passadas, tanto para jogadoras quanto para o público, acho que a gente tem uma esperança de que aquela melhora que a gente vê em jogo, que a gente vê em campo, se reflita em resultado, por conta de uma série de fatores externos que são feitos. Acho também que se vocês conversarem com algumas atletas agora, deste ano, e perguntarem as diferenças, isso vai ser ressaltado. Então, a gente não é que a gente esteja satisfeito, porque quem trabalha no futebol nunca está satisfeito, se empata, eu já fico sem dormir. Se perde, então, mau humor durante uma semana, não tem o que fazer. Só que a gente pensa assim, se tirar, colocar quem, que estilo de jogo, se adaptar às minhas peças, se adapta à estrutura, se adapta à cidade, se adapta ao clube. Então, uma série de outros fatores que a gente tem que analisar para fazer essas movimentações, e isso a gente tem que ser maduro o suficiente para colocar e evoluir. Boa. Acho que a gente Passou voando, né? Passou voando. Já estouramos o nosso... Esprememos o nosso suficiente, tempo. será? Ou tem mais alguma Acredito coisa? que sim, Eu mas acho também... que tem mais alguma coisinha. Boa. Eu acho que mais uma coisinha só. Fechamos as contratações ou a gente pode esperar mais alguém aí? Isso daí eu sempre respondo, não adianta, é clichê. É o Grêmio. Se tiver alguma oportunidade, a gente contrata. Assim como se talvez algo aconteça, alguém saia. É possível, é o Grêmio. Eu acho que é um organismo vivo, nunca está acabado, sempre está em movimento. Mesmo quando a gente for campeão, e esse ano vamos ser campeões, a gente vai ter que melhorar. Porque o outro ano e futebol, isso é o que eu mais gosto de futebol. Eu ganho o jogo domingo, segunda eu tenho que trabalhar cedo, porque não parou ali, a vida continua. O resultado de domingo não significa nada na quarta-feira, ou no outro domingo, absolutamente nada. Então, se tu ficar sentado em louros, ou como a gente está jogando bem, as coisas não acontecem. Então, assim, pode vir mais gente, provavelmente venha mais alguém, né? E a gente quer melhorar em relação ao ano passado para ganhar. Isso que nos interessa. Eu sempre falo que o esporte, ele sempre te dá uma segunda chance, né? É impressionante. Tu tem sempre uma oportunidade nova de recomeçar. Álvaro, olhando para aquela câmera, quero que tu deixe um recado para a torcida do Grêmio. O que o torcedor pode esperar do Grêmio esse ano para essa temporada? Eu acho que esse ano o Grêmio está com o objetivo de ser campeão. A gente trouxe reforços de peso, reforços que já foram campeões. Acho que a gente internamente melhorou muito, repensou muito, refletiu muito e teve maturidade de entender as coisas que aconteceram para crescer. Então a torcida pode esperar, primeiro, se identificar com o que está acontecendo em campo. Acho que isso é o principal. Estamos no Grêmio. O Grêmio tem um estilo, o Grêmio tem um jogo, o Grêmio tem uma cara de jogar. E a gente não vai abandonar isso nunca. Depois disso, é que a gente quer ser campeão. A gente está com muita sede e muita fome. E a gente vai realizar isso esse ano. Amém!
Amém, tomara. A Monique aqui, ó. Fechamos, Monique? Fechamos para essa primeira conversa, né? Vamos dizer assim, a primeira vez que o Álvaro esteve aqui conosco, né? De forma presencial, a gente agradece muito. Foi muito bacana, aprendemos muito, né? Também é sempre importante a gente ver o outro lado também, porque a gente recebe muito atleta, né? Mas os bastidores também fazem tudo acontecer, então foi bem importante mesmo. E a torcida precisa saber também, precisa ver essa outra parte. Como eu disse, muita gente não conhece o básico, né? Então, também, né, vamos acompanhar, porque agora o conteúdo está sendo produzido, então é só ficar ligado aqui nas nossas redes sociais, tem o podcast lá no Spotify, também no YouTube, o Instagram também, enfim. Exatamente. Álvaro, muito obrigada pela disponibilidade, é importante demais receber vocês aqui, né? A gente quer fazer realmente o Clube das GU a casa do futebol feminino, então a gente se coloca à disposição de vocês, qualquer coisa que precisarem, quiserem falar, espaço totalmente aberto. Quero que tu também convides as atletas. A gente quer, semana que vem a gente quer a Rafa aqui. A gente quer a Rafa aqui semana que vem. Então, fala pra ela que é um ambiente tranquilo, que essa é uma conversa tem de água, boa. Tem café. Exato, uma conversa de boa. Então, as portas abertas pra vocês. Espero realmente que se concretize, que a gente consiga conquistar um título esse ano, que essas gurias merecem. O trabalho de vocês merece demais. Que seja uma temporada maravilhosa pro Grêmio. Obrigado, na verdade eu que agradeço e ao contrário, a gente está sempre disponível para vocês. Qualquer situação que vocês queiram, ninguém esconde informação ou fica devendo alguma explicação, porque a gente representa um clube mundial. Então, certamente o Yura, eu, o Osmar ou qualquer pessoa que trabalha no futebol feminino do Grêmio vai ter o maior prazer em falar e conversar e prestar também um outro lado da informação. Como tu falaste, né? A gente fala com atleta que vive o vestiário, é super importante, talvez o mais importante, mas tem a visão do torcedor, o porquê que aquilo acontece, por que é tão difícil, não sei o quê, e a visão da direção e a visão do clube. Então são várias visões que a gente tem que unir todas para entender realmente tudo o que está acontecendo. Agradeço demais e acho que o futebol feminino tem que ter cada vez mais espaço para a gente poder tratar com seriedade em todos os seus segmentos esse esporte que cada vez cresce mais e é muito bonito de se ver. Sem dúvida. Se depender da gente, né, Monique, vai crescer cada vez mais. Isso aí. A gente sempre aí, com todo amor e coração, porque amamos isso, né? Fechamos mais uma, parceira? Fechamos. Então lá pra câmera lá, ó. Não esquece de ir lá na KTO, fazer o teu cadastro, kto.com, usar o cupom Clube das GU, porque as gurias também podem fazer apostas, né? Total. As gurias também podem fazer a fezinha ali. Clube das GU pra garantir 20% a mais no teu primeiro depósito. Espero que vocês tenham curtido. Se ficou alguma coisa pra trás, deixa aqui nos comentários. Manda aquela mensagenzinha pro Álvaro depois. Álvaro, a gente esqueceu de te perguntar tal coisa que o torcedor quer saber, que esse também é o nosso papel aqui. Gente, muito obrigada. Não esquece de deixar o like também e se inscrever no canal, que é a Casa do Futebol Feminino aqui no Rio Grande do Sul. É isso? É isso. Até Beijos. o próximo episódio. Tchau. Agora pra câmera geral lá, um tchauzinho lá, Álvaro lá. Aê! Falou, galera. Tchau, tchau.